1.59 Sword Golf Magic. Capítulo 281 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O grupo se curvou mais uma vez para o rei Skitunder antes de deixar a sala do trono. Os guerreiros se entreolharam com entusiasmo e alívio. Se o rei Skitunder tivesse dito que não gostou do procedimento, ele provavelmente teria matado todos que o tivessem submetido ou soubessem como realizá-lo. Felizmente, King Skitunder não viu nenhum problema nisso. Mas então, os guerreiros se lembraram de outra coisa e se entreolharam com expressões complexas. Sim, o rei Skitunder concordou com o procedimento, mas também matou um deles. Dos 5 guerreiros, restavam apenas 4. Aquele guerreiro merecia morrer? Claro que não. Mas isso não importava. Ele estava morto agora, e não havia nada que eles pudessem ter feito. O grupo caminhou em silêncio até sair do castelo. Depois disso, eles continuaram andando por mais um tempo antes que Duke Irwin parasse. Duke Irwin virou-se para eles com um sorriso. A parte mais perigosa acabou. Temos o apoio do rei, o que significa que ninguém pode ir contra nós abertamente tendo o procedimento como motivo. Seu reitor e eu podemos protegê-lo de qualquer adepto mago verdadeiro aleatório, mas sem o apoio do rei, nossos oponentes seriam os 6 altos magos que você acabou de ver no palácio. O grupo pensou no conselho e no arquiduque. Essas pessoas representavam os governantes absolutos de todo o reino Skitunder. Em comparação com eles, Duke Irwin era responsável apenas por cerca de 8% do reino Skitunder, e ainda era subserviente ao conselho. Este não teria sido um adversário que eles poderiam ter superado. Vocês todos se saíram muito bem hoje, Duke Irwin disse com um sorriso gentil. Os guerreiros apenas se entreolharam com culpa. O que eles fizeram? Eles apenas ficaram parados ali. Se algum de vocês tiver a sorte de encontrar o rei Skitunder novamente no futuro, lembre-se do que aprendeu hoje, disse Duke Irwin. Respeite seu poder, mas não age como um fraco sem força mental. Conseguimos sobreviver, mas um de nós infelizmente foi deixado para trás, disse Duke Irwin com um suspiro. O motivo de sua morte foi sua falta de força de vontade. Rei Skitunder deu-lhe uma ordem, mas nosso amigo perdido não teve coragem e força de vontade para cumpri-la. No entanto, ainda devemos agradecê-lo. Se não fosse ele, teria sido um de vocês, Duke Irwin disse aos guerreiros. Os olhos dos guerreiros se arregalaram. Espere, eles também poderiam ter morrido? King Skitunder queria ver o quão corajoso nosso grupo era. Depois de ver a performance de Shang, seu interesse provavelmente foi despertado, e ele queria saber se cada um de vocês era o mesmo. O grupo de guerreiros olhou para Shang com expressões complexas. Shang realmente mostrou imensa coragem. Ele não apenas mostrou uma força de vontade incrível ao destruir sua própria mão, mas também deu um soco no rosto do rei Skitunder. Já era difícil socar alguém tão poderoso e intimidador quanto King Skitunder, mas socar seu rosto era ainda mais difícil. George, você também se saiu muito bem hoje, e é tudo graças a você que todos nós ainda estamos vivos, inclusive eu, disse Duke Irwin. O rosto do reitor não mudou. Eu já estava preparado. Você me disse que ele provavelmente iria querer lutar comigo. O grupo de guerreiros olhou com surpresa para Duke Irwin. Ele sabia disso. Sim, mas você ainda ganhou, e isso não é fácil, Duke Irwin disse com um sorriso. Eu não posso chamar isso de vitória, o reitor respondeu friamente. Ele não usou sua magia nem mesmo usou equipamentos básicos ou armas. Enquanto ele veio para cima de mim sem armas para uma briga, tive que recorrer à minha experiência acumulada e à minha arma. Ah, vamos, Duke Irwin disse. O corpo dele estava 3 níveis acima do seu. Vencer contra alguém assim ainda é impressionante. As sobrancelhas do reitor franziram e ele olhou para Duke Irwin. Você quer me fazer parecer mais impressionante do que sou na frente de meus alunos ou acredita que não sei o que é um bárbaro? Um sorriso impotente apareceu no rosto de Duke Irwin, mas ele não respondeu. O que é um bárbaro?
Shang perguntou. Duque Erlin olhou para Shang com uma expressão conflitante. Então, ele suspirou. George é muito direto e honesto para seu próprio bem, pensou o Duque Erlind. Assim como você não encontrará nenhum pinguim em um deserto, você não encontrará nenhum escorpião na tundra, disse Duque Erlind. Ele estava obviamente começando uma explicação, mas não conseguiu ir muito longe antes de ser interrompido. E o pinguim asa de fogo e o escorpião de cristal de gelo? Shang perguntou. As sobrancelhas de Duque Erlin franziram e ele olhou para Shang. Você sabe o que quero dizer, disse ele. Shang assentiu. Duque Erlin suspirou novamente. O que eu quis dizer é que ambientes diferentes criam coisas diferentes, disse ele. No reino Skitunder, a maioria das pessoas acredita que os guerreiros são simplesmente humanos que decidem lutar com seus corpos em vez de com suas mentes. No entanto, no esquema mais amplo das coisas, essa crença não é totalmente verdadeira. O grupo de guerreiros olhou para Duque Erlind com surpresa. Não foi? Para ser mais específico, o reitor disse enquanto ultrapassava a explicação. Os guerreiros se concentram na arma, nas técnicas e no mana. Bárbaros focam apenas no corpo. Duque Erlin deu um passo para o lado enquanto deixava o reitor explicar as coisas. Ele provavelmente era melhor nisso. Pense em sua agenda na academia, disse o reitor. Uma grande parte do seu dia é reservada para suas técnicas de armas, conhecendo seu inimigo e manipulando sua afinidade usando técnicas avançadas. Em comparação com você, os bárbaros não fazem nada além de treinar seus corpos o dia todo. Eles não aprendem muito sobre os seus oponentes e o que devem usar para combatê-los. Eles não aprendem como usar suas afinidades. Eles não aprendem sobre técnicas de armas complexas. Seu único objetivo é empurrar seus corpos cada vez mais longe. Contanto que você tenha força física suficiente, você pode superar qualquer coisa. Claro, os bárbaros são humanos, não bestas. Por causa disso, seus corpos não podem se tornar tão poderosos quanto os corpos das feras. Por causa disso, eles ainda usam armaduras e armas, mas suas armas são fáceis de usar. Porretes enormes, bastões gigantescos, luvas grossas, espadas enormes. Esses são os tipos de armas que os bárbaros usam. Mas, em vez de aprender técnicas avançadas para essas armas, os bárbaros as usam apenas como um multiplicador de força. Se você acredita que os guerreiros são o caminho físico para os humanos, você está enganado. Os bárbaros são o caminho físico para os humanos. Os magos são o caminho mental para os humanos. E os guerreiros são a mistura entre os dois. O reitor parou um pouco depois de dizer isso e olhou para o grupo. A maior parte do grupo apenas olhou para o reitor com surpresa. Eles nunca tinham ouvido falar de bárbaros. Acho que seus corpos são mais poderosos em comparação com os nossos em cada nível. Shang perguntou. O reitor assentiu. Enquanto nós, guerreiros, usamos nossa mana e controlamos essa mana para avançar a partir do estágio geral, o treinamento dos bárbaros só se intensifica. Os gargalos que temos também existem para os bárbaros, mas em comparação a nós, eles não precisam usar sua mana. Eles apenas continuam treinando seus corpos até morrerem. Existem algumas técnicas e medicamentos aos quais eles têm acesso que permitem que eles treinem com eficiência suficiente para fazer isso, mas o reino Skitunder não sabe muito sobre eles. Os reinos existem há muito tempo e, durante esse tempo, diferentes técnicas e caminhos foram criados. O caminho que conhecemos como o caminho do guerreiro é exclusivo do nosso reino, enquanto o caminho dos bárbaros é exclusivo do reino a noroeste, o reino da grande montanha. Quando eu lutei com King Skitunder, ele lutou com um corpo tão poderoso quanto o corpo de um guerreiro Peatro e Patstage. Mas isso não significa que o corpo de King Skitunder esteja no nível de um guerreiro do Peatro e Patstage. Acredito que King Skitunder tem um corpo no nível de um bárbaro do estágio Mitro e Pat. Então, de certa forma, não pulei 3 níveis, mas apenas um, explicou o reitor. O grupo de guerreiros se olhava com expressões complexas. Então, um deles olhou para o reitor. O caminho bárbaro soa mais forte do que o caminho do guerreiro, ele disse. Não é, disse o reitor.
Mas eles não têm corpos mais poderosos? Perguntou o guerreiro. Eles têm, mas isso não significa que sejam mais poderosos, disse o reitor. Então, o reitor sacou sua lança. O reitor soltou a lança e ela pairou ao lado dele. Um segundo depois, a lança disparou várias vezes no ar em velocidades insanas. Os bárbaros não podem fazer isso, disse ele. Depois disso, o ar ao redor do reitor pareceu se deformar. Os guerreiros sabiam que este era o sinal de um domínio, algo disponível apenas para guerreiros do estágio de comandante mais fortes. Os bárbaros também não podem fazer isso. Por fim, a lança pousou nas mãos do reitor novamente. Então, o reitor moveu sua lança de um lado para o outro. Xing! Uma onda gigantesca de mana afiada saiu da lança e deixou um enorme corte em uma montanha a vários quilômetros de distância. E eles não podem fazer isso. Depois disso, o reitor guardou sua lança. Além disso, até onde eu sei, não há um único bárbaro que tenha conseguido alcançar sua variante do estágio caminho verdadeiro ainda. Existem magos poderosos, como Reis Kitunder, que possuem um corpo com esse poder, mas isso se deve ao poder de suas mentes. Não há bárbaros no estágio caminho verdadeiro. O reitor olhou para o grupo de guerreiros. E por último, com a infusão de linhagem, seus corpos são ainda mais poderosos que os corpos dos bárbaros. Sword Golf Magic. Capítulo 282. Após a explicação, o grupo iniciou sua jornada de volta à Zona Stormeagle. Agora, era meio-dia, mas ainda não era tarde. Enquanto todos corriam de volta com a bênção do vento, Shang pensou em outra coisa. Os bárbaros podem fortalecer seus corpos acima do que um guerreiro normal pode alcançar, pensou Shang. Sem o procedimento, o caminho bárbaro e o caminho do guerreiro são quase iguais, eu diria. O professor é um guerreiro impressionantemente poderoso e talentoso, e deveria ser normal para ele pular de nível contra um bárbaro inexperiente. O reino da Grande Montanha provavelmente também tem bárbaros muito talentosos, e o mais poderoso deles provavelmente também pode lutar contra o professor igualmente. Bem, desde que estejam no mesmo nível que ele. Um se concentra no corpo, enquanto o outro se concentra na sutileza e na técnica. Eu me pergunto, posso usar as técnicas bárbaras para empurrar meu corpo ainda mais? O rei Skitunder disse que a infusão de linhagem se encaixa mais no caminho do bárbaro do que no caminho do guerreiro. Então, e se eu pudesse usar as técnicas bárbaras para fortalecer meu corpo? Eu seria capaz de obter um corpo tão poderoso quanto um animal puro. Shang pensou sobre isso por um momento. Talvez não perfeitamente, mas acredito que poderia chegar muito perto. Então, Shang estreitou os olhos. No entanto, provavelmente não é tão fácil. Se fosse tão fácil avançar como bárbaro, eles já teriam criado alguém no estágio caminho verdadeiro. Obviamente, também há problemas com seu avanço. Além disso, como fazem parte de um reino, os bárbaros provavelmente também são apenas servos de magos. Se os bárbaros fossem os líderes do reino da Grande Montanha, o reino do Trovão Celeste há muito teria reivindicado seu território como seu. Se eu tiver uma oportunidade, devo ver se consigo colocar minhas mãos em como os bárbaros lutam. É um caminho separado, mas não preciso dominá-lo totalmente para fazer algum uso dele. Apenas um pouco deve ser suficiente para aumentar um pouco meu poder. Alguns minutos depois, o grupo chegou à fronteira da Thunder Horse Zone. O grupo de magos ainda estava lá. Eles não disseram nada enquanto o grupo de guerreiros passava. A única coisa que os guerreiros notaram foi a aura de hostilidade dirigida a eles. Quando Shang viu o grupo de magos, ele teve um pensamento. A parte mais perigosa já passou. Mas o conselho provavelmente tentará alguns truques para se livrar de nós no futuro. Ainda não estamos completamente seguros. Então, Shang respirou fundo. Mas, por enquanto, isso não é problema meu. Não tenho poder para lutar contra algo tão poderoso quanto o conselho. Adicionalmente, a mente de Shang voltou para o adepto do veneno e o rosto ensanguentado. Eu tenho minhas próprias preocupações agora. Alguns minutos depois, o grupo chegou novamente aos Spark Oasis. Felizmente,
O Thunder Horse não estava dentro da cidade agora, e todos podiam passar por ele sem problemas. A jornada continuou ininterrupta, e o grupo de guerreiros alcançou a Adamantite Behemoth Zone. Mais uma vez, Shan teve que respirar fundo quando viu um gigantesco chifre no meio da Adamantite Behemoth Zone. Uma besta da zona que talvez fosse ainda mais poderosa que a águia da tempestade. O grupo deslizou pela cratera até chegar ao fundo. O Duque Mithril não saiu para cumprimentá-los. A essa altura, já era tarde e o grupo de guerreiros logo alcançou a zona da Imperatriz Cobra. O céu começou a escurecer com nuvens espessas, mas o grupo realmente abraçou a escuridão. Essa escuridão significava que eles estavam de volta ao território de Duque Whirlwind. Algum de vocês está hospedado na zona da Imperatriz Cobra? Duque Whirlwind perguntou enquanto eles continuavam correndo. Meu! Um deles gritou. Estou treinando em Swamp Lake City. As sobrancelhas de Shang franziram. Certo, Swamp Lake City. É onde mora o casal Oburi. Podemos fazer um pequeno desvio, disse Duque Whirlwind. Dito isso, o grupo continuou em direção ao sul até chegar a uma encruzilhada. Em vez de ir para o oeste, eles pegaram o caminho para o sul. Shang continuou inspecionando seus arredores com seu sentido da escuridão. Ele achou a vida selvagem na zona da Imperatriz Cobra bastante interessante. Quanto mais ao sul eles iam, mais pântanos havia, mais venenosos eles ficavam. A essa altura, o ar já havia começado a arder no nariz de Shang e definitivamente não era agradável estar aqui. Depois de alguns minutos, o grupo parou em frente a uma estrada larga. Shang olhou para o sul e pôde ver uma cidade. Graças ao seu sentido da escuridão, ele podia ver que era ainda maior que o paraíso do guerreiro, mas isso era de se esperar. O espaço no paraíso do guerreiro era escasso, mas havia muito espaço aqui. As pessoas poderiam expandir sem nenhum problema o que. Infelizmente, a cidade parecia um pouco normal demais. Sim, tinha paredes com mais de 20 metros de altura, mas era só isso. Não era tão interessante quanto a Rios Paradise. Shang olhou para a cidade com interesse. Atrás destas paredes estão as duas pessoas que me querem morta. O guerreiro que havia falado antes deixou o grupo e entrou em Swamp Lake City enquanto o grupo continuava viajando para o oeste. BZZT. Duque Whirlwind e o reitor olharam para Shang enquanto um pequeno raio viajava sobre seu corpo por um instante. Todos eles ouviram as palavras do rei Skitunder. O Thunder Horse deixou para trás um sinal no corpo de Shang. O sinal não foi ativado quando o Conselho ou Alto Mago na fronteira inspecionou Shang, mas foi ativado quando eles entraram no domínio do rei Skitunder. Isso provavelmente significava que o sinal só ficava ativo se os seres do Quinto Reino ou superiores inspecionassem Shang. Que seres no Quinto Reino ou superior estavam na zona da Imperatriz Cobra? Duque Whirlwind inspecionou seus arredores com os olhos apertados enquanto tentava encontrar a besta. Algo tinha acabado de inspecionar o grupo. Caso contrário, o sinal provavelmente não teria sido acionado. Infelizmente, Duque Whirlwind não conseguiu encontrar nenhuma pista, mesmo depois de usar tudo à sua disposição. Provavelmente não havia bestas no Quinto Reino que pudessem se manter escondidas na frente do Duque. O que só poderia significar uma coisa. Enquanto isso, Shang estava se concentrando no sul. Havia uma gigantesca nuvem de Darkness Mana reunida ao sul, e tinha forma de um gigantesco pilar. Shang só podia sentir o contorno geral da coisa que estava ali, e ele sentiu que estava olhando para ele com interesse. Mas alguns segundos depois, o pilar aparentemente ficou menor até desaparecer completamente. Shang soltou uma respiração profunda que não tinha percebido que estava segurando. Ela se foi, disse Shang. Duque Whirlwind olhou. Ele queria perguntar se Shang tinha visto a Imperatriz Cobra, mas lembrou que eles não estavam sozinhos. Você não pode ver algo assim. Você provavelmente só viu uma ilusão. Duque Whirlwind sabia que Shang podia ver a Imperatriz Cobra graças à sua Darkness Affinity e à abundância de Darkness Mana ao seu redor, mas ele não queria contar ao grupo. Shang sabia o que Duque Whirlwind estava fazendo e assentiu. Provavelmente me enganei. Depois disso,
O grupo continuou enquanto os guerreiros olhavam confusos para Shang. Porque tantas coisas estranhas aconteciam ao seu redor. Enquanto todos continuavam, o coração de Shang batia rapidamente em seu peito. Se tivéssemos ido mais ao sul a caminho do rei Esquitunder e a Imperatriz Cobra tivesse me visto. Eu não acho que a Imperatriz Cobra seja tão legal quanto o Cavalo Trovão. Isso provavelmente teria me matado. Pela primeira vez, Shang estava feliz por ter encontrado uma fera mais poderosa do que ele. Alguns minutos depois, o grupo alcançou a zona Astor Meagli. Um outro guerreiro foi diretamente para Isso e Verzone, deixando apenas um outro guerreiro no grupo, exceto Shang. No início da noite, todos chegaram ao paraíso do guerreiro novamente. E isso conclui o assunto de hoje, Duque Erlind disse com um suspiro. Isso vai tirar um peso da minha cabeça. Venha até mim se precisar de alguma coisa, disse o reitor a Shang e a outro guerreiro. E então, o reitor entrou diretamente no paraíso do guerreiro. Ele provavelmente tinha muito trabalho a fazer. Duque Erlin também se despediu. E agora, apenas Shang e o outro guerreiro sobraram. Foi o próprio guerreiro que agradeceu a Shang naquela época. Então, Shang, quer fazer alguma coisa? Ele perguntou. Desculpe, eu tenho que treinar, disse Shang sem olhar para ele. Ah, sim, claro. Boa sorte, o guerreiro disse sem jeito. Shang assentiu. Até mais, disse ele antes de correr em direção à academia. O guerreiro apenas se despediu desajeitadamente. Esta foi a última vez que pude sair, pensou Shang. Os limpadores ainda estão atrás de mim, e quanto mais cedo eu ficar forte o suficiente, mais cedo poderei lidar com tudo isso. O casal Beauty, hein? Por enquanto, você pode fazer do seu jeito. Não vou deixar a cidade. Mas isso não será para sempre. E assim conclui a jornada para encontrar o rei Esquitunder. E um longo período de isolamento e treinamento começou para Shang. Ele não deixaria a cidade por 2 anos completos. Sword Golf Magic. Capítulo 283 Bang. Uma grande espada cortou o corpo de um tigre flamejante e laranja, dividindo-o no processo. As duas partes do corpo caíram no chão, com uma delas ainda se debatendo violentamente. Bang! A cabeça foi destruída quando a grande espada a cortou mais uma vez. Silêncio. Um segundo depois, o cadáver desapareceu, deixando apenas um homem para trás. O homem tinha 187 centímetros de altura e cabelo curto e preto. Em suas costas havia uma espada longa e grossa. Ele estava vestido com uma armadura preta que parecia quase idêntica à armadura que o reitor da Academia do Guerreiro usava. Nas costas do homem havia um longo manto preto, que se estendia até o chão. Ao todo, este homem parecia bastante imponente. Este era Shang. Fazia mais de 2 anos desde que ele entrou em reclusão dentro do paraíso do guerreiro. Há 2 anos não saía da cidade. Agora, o corpo de Shang tinha cerca de 20 anos e estava totalmente maduro. Shang caminhou lentamente por entre as árvores cobertas de neve até chegar a uma pequena colina com vários edifícios. Shang conhecia este lugar muito bem. Afinal, ele a vira sendo construída. Sim, este era o posto avançado no antigo campo de batalha, que agora era chamado de Norternício e Verzone. A neve já estava forte em toda a zona norte do Inverno do Gelo, e muitas árvores haviam surgido. Normalmente, levaria muitos anos para tal floresta aparecer, mas Duque Erlind investiu muito na terraformação de toda essa região. Claro, nem tudo estava estável por aqui. Ainda havia muitas feras que vinham da Vulcano Irzoni, ameaçando o ecossistema. Foi aí que Shang entrou. Shang entrou no centro de comando no posto avançado e colocou seu anel espacial na mesa. O comandante olhou para o anel espacial e assentiu. Bom trabalho, disse ele. Você receberá seu pagamento amanhã. Shang assentiu. Existe outro relatório? Ele perguntou. O comandante apenas suspirou. Shang, você deve conhecer seus próprios limites. Não se sobrecarregue. Se você jogar uma moeda várias vezes, eventualmente, ela cairá em cara 10 vezes seguidas. Isso não diz respeito a você, Shang disse sem emoção.
Estou aqui para trabalhar e quero trabalhar. O comandante olhou para Shang um pouco mais antes de pegar um relatório e colocá-lo sobre a mesa. Shang o agarrou e deixou o centro de comando logo depois. Do lado de fora, Shang leu o relatório e deixou o posto avançado, indo para o oeste. PAC General Stage Magma Spider, pensou Shang. Enquanto Shang viajava para o oeste, ele continuou focando em seu sentido de gelo. Quando você finalmente se mostrará? Eu sei que você tem me seguido. Você acredita que há alguém mais poderoso me protegendo? Por que você não iria querer ganhar uma tonelada de dinheiro matando algum guerreiro aleatório do último estágio geral? Sim, Shang havia alcançado o estágio geral tardio nos últimos 2 anos e ainda estava muito confiante em sua força de batalha. Na verdade, a força de batalha de Shang não caiu. Na verdade, até cresceu. Depois de se familiarizar com seu novo poder, Shang partiu imediatamente para Northern Silverzone. Ele queria lidar com o Cleaner, e como a Silverzone estava cheia de Simana, Shang seria capaz de senti-lo. Pelo menos, era o que ele pensava. Em vez disso, ele foi capaz de sentir que alguém o estava observando, mas não conseguiu encontrá-lo. Este Cleaner definitivamente não era tão confiante quanto o último. Vamos. Sou apenas um guerreiro do estágio geral avançado. Você é um adepto do pico. Esta missão deve parecer fácil para você. No entanto, o Cleaner simplesmente não apareceu. Shang até matou mais de 10 feras do pico do estágio geral nos últimos 2 dias. Atacá-lo enquanto ele lutava contra uma besta dessas deveria ser a jogada mais inteligente. Alguns minutos depois, Shang chegou em frente a uma pequena montanha e pôde ver um pouco de lava saindo de uma caverna. Shang sacou sua espada. Bang! Uma explosão de gelo saiu da perna de Shang, jogando-o dentro da caverna. Boom! Uma forte explosão saiu da caverna e reverberou por toda a floresta gelada ao redor. Silêncio. 2 segundos depois, Shang saiu da caverna, olhando para a floresta ao redor. Não houve movimento. Shang apenas franziu as sobrancelhas. Estou mostrando tanto do meu poder que você pode pensar que este é todo o meu poder. Se eu mostrar apenas um pouco, você pode acreditar que estou criando uma armadilha para você. Por que você não está se mostrando? Você não deve ser um adepto mediano fraco. Afinal, os Wilburys pagaram uma fortuna por você. Você é tão inseguro em suas próprias habilidades. Shang permaneceu parado por cerca de meio minuto, apenas olhando em volta. Então, ele deslizou montanha abaixo e voltou para o posto avançado. Enquanto Shang viajava de volta, um cristal de gelo também se movia lentamente. O cristal parecia quase transparente e emitia um pouco de Issimana. O cristal estava a cerca de 2 quilômetros de Shang. Dentro do cristal estava sentada uma jovem com cabelo azul gelo. Vários círculos mágicos estavam girando na frente dela, mostrando diferentes formas. Ela era faxineira contratada. Agora, ela apenas olhou para essas formas com as sobrancelhas franzidas. Não faço ideia do que ele está tentando fazer, pensou ela. Ele obviamente sabe que eu estou seguindo. Caso contrário, ele não teria permanecido no paraíso do guerreiro por tanto tempo. Mas agora, ele de repente deixou o paraíso do guerreiro, e ele continua lutando contra uma besta do pico do estágio geral após a outra. No começo, pensei que ele estava acompanhado de outra pessoa, mas depois de tantos dias, essa outra pessoa já teria me encontrado há muito tempo. Isso significa que ele provavelmente está viajando sozinho. Acredito que ele simplesmente quer me atrair e me matar, ela pensou. Naquele momento, uma luz fria apareceu em seus olhos, mas ao mesmo tempo havia um pouco de respeito e medo neles. Ou ele está tentando me intimidar? Ele mata as feras do pico geral como se fossem insetos. Um golpe e eles se desfazem como papel. Eu poderia fazer o mesmo, mas precisaria preparar um feitiço poderoso primeiro, e não estou tão confiante em acertá-los imediatamente. Enquanto isso, ele entra, avança contra eles e os mata. Ele nunca erra. Ele nunca comete um erro. Nem mesmo eu posso fazer isso. A faxineira continuou olhando para as formas à sua frente.
Se ele quer me atrair para fora, provavelmente está mostrando um pouco de seu poder para que eu possa acreditar que isso é tudo que ele tem. No entanto, não sou nenhum novato. Sei como nossos alvos funcionam. Ele definitivamente tem várias habilidades escondidas. O faxineiro respirou fundo. As habilidades que ele está me mostrando já estão no meu nível. Então, quão poderoso ele será se der tudo de si? A faxineira cerrou os dentes. Ele é apenas um guerreiro do último estágio geral, pelo amor de Deus. Sou um adepto do pico e definitivamente não sou um fraco. No entanto, no estágio final geral, este Shang está mostrando habilidades que rivalizam com as minhas. Esse assim chamado procedimento é realmente tão poderoso. Eu pensei que o procedimento não poderia preencher totalmente a lacuna. O que devo fazer? Shang tentou atrair o Cleaner mostrando um pouco de sua habilidade. No entanto, como um solitário que não entra muito em contato com outras pessoas, a percepção de poder de Shang foi severamente distorcida. Shang estava apenas perto de pessoas poderosas como Soran, Ranos, Udean e Duke Irlwind. Cada um deles era extremamente talentoso e muito poderoso. Por causa disso, a percepção de Shang do poder médio do guerreiro e mago médio foi distorcida. Shang queria mostrar que ele poderia tentar lutar contra um Piak Adept, não matar um. Mas Shang não sabia o quão poderoso era o adepto do pico médio. Sim, os magos eram incrivelmente poderosos, mas no reino dos adeptos, eles eram apenas um pouco mais fortes que os guerreiros. Seu verdadeiro poder só se mostrou quando eles se tornaram True-Mages. Shang tinha visto quão poderosos eram os magos verdadeiramente poderosos, e ele estava usando seus padrões nos adeptos. Shang acreditava que um Peak Adept poderia facilmente matar uma besta do Peak General Stage. Sim, eles podiam, mas não era certo que a fera morreria com um golpe. Além disso, o mago precisaria preparar um feitiço poderoso. Enquanto isso, Shang estava demonstrando poder mesmo acima disso. No final, o plano de Shang para atrair o Cleaner falhou. Ele acidentalmente mostrou muito de seu poder e intimidou o limpador. Sword Golf Magic. Capítulo 284. Shang continuou caçando por mais 2 dias. Infelizmente, não importa em quantas situações de risco ele se meteu, o Cleaner simplesmente não morderia. Shang até aceitou a missão de caçar um par de bestas do Piak General Stage, e ele lutou contra os dois ao mesmo tempo. Essa luta realmente levou alguns segundos. Todas as outras terminaram em, no máximo, 2 segundos. No entanto, mesmo assim, o Cleaner não havia se mostrado. Qual é o plano deles? Shang pensou com as sobrancelhas franzidas. Com essas duas feras, seriam 3 contra 1. Você é um adepto do pico. Você está com muito medo de atacar algum guerreiro um nível abaixo de você com uma vantagem numérica. A essa altura, Shang estava ficando realmente irritado. O que? Ele precisou atacar uma fera do Commander Stage para eles aparecerem. Shang não era totalmente contra atacar uma besta do estágio de comandante inicial, mas ele certamente não queria fazer isso enquanto alguém estava tentando salvar sua vida. Tal luta precisaria de todas as reservas de Shang. Eu me atacaria se eu fosse o Cleaner? Shang pensou. Então, ele pensou sobre o que tinha feito nos últimos dias. Eu posso ter mostrado muito do meu poder, Shang percebeu. Claro, se eu fosse eles, já teria atacado. Afinal, esta parece ser uma luta interessante. No entanto, nem todo mundo é como eu. Em comparação comigo, o Cleaner não precisa lutar. Se eles acreditarem que a missão é muito perigosa, eles podem simplesmente recuar e desistir. Shang olhou ao seu redor com as sobrancelhas franzidas. É muito possível que eles já tenham recuado. Estraguei tudo. Se decidirem abortar a missão, os Wilburys não perderão dinheiro. Agora, Shang não tinha certeza de como deveria se sentir. Ele se sentiu frustrado e reprimido todos os dias em que permaneceu no paraíso do guerreiro. Ele queria sair e lutar. No entanto, a presença constante do Cleaner o forçou a ficar dentro de casa. Agora, Shang estava finalmente mergulhando,
Mas o próprio poder que o reprimiu por tanto tempo havia desaparecido. Se realmente não há como atraí-los, ficar aqui é inútil, Shang pensou. Eu já tenho riqueza suficiente na academia. Não preciso da riqueza daqui. Shang olhou para o posto avançado, que ficava a cerca de 2 quilômetros de sua posição atual. E as feras também não são mais uma ameaça. Estou apenas no Late General Stage, mas nem mesmo uma das feras do Piak General Stage conseguiu fazer uma luta decente. Todos desmaiaram como crianças. Não esperava que as coisas fossem desse jeito. Shang olhou para sua própria mão com as sobrancelhas franzidas. Eu me tornei tão poderoso. Eu realmente não me sinto tão poderoso. Bem, quão poderoso era Shang? Graças ao procedimento, o corpo de Shang era quase tão poderoso quanto o corpo de um guerreiro do estágio de comandante inicial. Um guerreiro do estágio de comandante inicial poderia matar um solo de besta do estágio geral de pico, mas a luta não seria super fácil. O corpo de Shang era definitivamente muito mais fraco do que o corpo de uma besta do Piak General Stage, mas esse era apenas um aspecto de seu poder. Shang poderia aumentar muito sua velocidade com suas técnicas e afinidades. Sua arma estava no estágio de comandante inicial, o que a tornava tão dura e afiada quanto a presa ou chifre mais duro de uma fera no estágio de comandante inicial. Então vieram as técnicas de Shang e sua experiência de luta. Com essas coisas, ele poderia facilmente ser mais esperto que uma fera. Com tudo combinado, o poder de Shang atingiu o poder de um guerreiro acima da média do estágio de comandante inicial. E ele estava apenas no estágio geral tardio. Por muito tempo, Shang esteve apenas nos picos de potência das centenas de quilômetros circundantes. Ele não estava caçando com outros guerreiros do General Stage e não havia participado de nenhuma missão. Ele estava completamente isolado da pessoa normal em seu nível. Por causa disso, Shang não se sentia tão poderoso. Na verdade, ele só se sentia um pouco mais poderoso do que a média. Mas, na realidade, Shang era ainda mais forte do que o reitor quando ele estava no nível de Shang. Sem perceber, Shang havia se tornado o guerreiro de General Stage mais poderoso do mundo, e ele nem estava no pico. Se o Cleaner não aparecer até amanhã, voltarei para o paraíso do guerreiro. Preciso me tornar ainda mais poderoso. Shang caminhou lentamente de volta para o posto avançado. Bang! Shang virou-se para o sul. Ele tinha acabado de ouvir uma explosão distante e podia ver alguns pedaços de gelo voando à distância. Então, ele viu algo pular e acertar algo com garras longas e geladas. A coisa que as garras atingiram era circular e apareceu quando as garras atingiram. Era um escudo de mana. Houve avisos de um demônio do gelo recentemente, Shang pensou. Eu acho que é isso. Bang! O demônio do gelo foi empurrado para trás por um forte vento verde e, um segundo depois, um enorme pináculo feito de pedra disparou contra ele. Existem magos lutando contra o demônio do gelo, Shang pensou com as sobrancelhas franzidas. Todo mundo que trabalha aqui conhece a lista negra local e deve saber que o demônio do gelo está nela. Claro, a punição não é muito severa por matá-lo, mas ainda é melhor apenas recuar. Porque eles brigaram com ele. Shang pensou enquanto olhava para a luta distante. A menos que o demônio do gelo os tenha derrubado, e eles estejam apenas se defendendo. Mas e daí? Todos que caçam feras por aqui receberam bombas de posicionamento exatamente para esse tipo de incidente. Eles também devem ter alguns. Mas eles não. Os olhos de Shang brilharam. O que significa que eles não estão aqui para caçar bestas, e certamente não estão aqui para entregar algo. Os entregadores sabem como se locomover por aqui. Além disso, como os três ainda estão lutando contra o demônio de gelo do estágio de comandante inicial, e como são magos, isso significa que todos são adeptos. Um mago verdadeiro teria matado o demônio do gelo há muito tempo. Então, um faxineiro está atrás de mim e posso tê-los intimidado, fazendo-os pensar que não podem lidar comigo nos últimos dias. Eu pensei que eles iriam desistir do assunto, mas, aparentemente, há outra maneira. Por que não pedir ajuda e dividir a recompensa?
Isso também explicaria por que eles não sabem muito sobre a fauna local. Afinal, o trabalho deles é matar pessoas, não feras. Eu não acho que um demônio do gelo possa derrubar alguém caçando neste lugar, mas se fosse alguém não acostumado a lutar contra feras, eu poderia imaginar. Shang sorriu. O comandante estava certo. Se você jogar uma moeda várias vezes, acabará dando cara 10 vezes seguidas. No entanto, eu não sou o único jogando moedas. O limpador que me segue também tem que viajar pelo deserto para me seguir, e em comparação a mim, eles não sabem muito sobre bestas. Eles foram obrigados a provocar uma fera poderosa eventualmente. Era apenas uma questão de tempo. Shang viu as explosões continuarem à distância. A luta foi brutal. Vamos nos juntar a eles. Bang. Após um Ice Blast, Shang correu para o sul. Sword Golf Magic. Capítulo 285. Shang levou apenas alguns segundos para chegar ao local. No momento, um dos adeptos estava mantendo o demônio do gelo ocupado convocando várias paredes de terra enquanto os outros o bombardeavam. O demônio do gelo era uma mistura entre um lagarto e um humanoide. Geralmente se movia de 4, mas também podia se levantar um pouco para atacar seus inimigos com suas 5 longas garras geladas. Os demônios de gelo podiam convocar e dissipar suas longas garras de gelo à vontade, dando-lhes a opção de correr rapidamente sem que as garras de gelo atrapalhassem e a opção de atacar com força devastadora. O demônio do gelo continuou pulando, tentando passar pelas paredes. Sempre que saltava, convocava suas garras geladas para atacar, que tinham mais de 2 metros de comprimento. Houve alguns cortes no corpo do demônio do gelo, que sangraram bastante. Shang adivinhou que esses cortes vieram do adepto com cabelo verde e vestes verdes. Ele era obviamente um adepto do vento. Havia também um par de grandes pingentes de gelo presos em seu corpo, que vieram do adepto com o cabelo azul gelado. Afinidade de gelo, hein? Shang pensou. Por que alguém com um atributo de gelo iria querer matar bestas com afinidades de gelo? Isso só tornaria a vida deles difícil. Parece que o demônio do gelo realmente os derrotou. O demônio do gelo cortou várias paredes e finalmente atingiu o adepto da terra, um homem bastante alto com cabelos castanhos. Shang apenas continuou observando. Alguém ajude. O adepto do gelo gritou de medo. Shang não reagiu e ficou escondido. Quando a adepta do gelo viu que ninguém reagiu, ela cerrou os dentes. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir sua mana de gelo. Shang apenas bufou silenciosamente. Sente minha mana de gelo? Quem acreditaria nisso? Eu aprendi como me isolar da mana circundante há muito tempo. Há literalmente zero esse mana dentro do meu corpo agora. O fato de o adepto do gelo ter dito que podia sentir o mana de gelo de Shang basicamente confirmou o palpite de Shang. Ela sabia que ele estava aqui, mas disse o motivo errado. Se ela fosse inocente, soubesse que Shang estava lá e realmente quisesse ajuda, ela teria dito o verdadeiro motivo pelo qual sabia que Shang estava lá. Afinal, não havia razão para mentir. O rosto do adepto do gelo se transformou em uma careta frustrada quando ela percebeu que Shang não estava respondendo. Ela lançou um olhar para o demônio do gelo, que havia destruído o escudo de mana do adepto da terra. Neste momento, o adepto do vento estava correndo ao redor do demônio do gelo com uma velocidade incrível, distraindo-o enquanto o adepto da terra continuava usando seu focus para salvar o adepto do vento algumas vezes. Tudo bem, você venceu, gritou o adepto do gelo. Então, ela convocou um pedaço de papel chique. Círculos mágicos complexos apareceram em torno de seus dedos e ela tocou o pedaço de papel. Um segundo depois, ela jogou o pedaço de papel sobre uma pedra discreta, o lugar onde Shang estava atualmente. Shang o pegou e olhou para ele. Um contrato mágico, Shang pensou com uma risada. Eu ganho 300 mil de ouro se eu os ajudar, e ela jura por sua vida que seu grupo abandonará a missão e irá embora. Shang sabia como verificar a validade de um contrato mágico e sabia que este era real. Ela estava realmente desistindo. Não havia como escapar desse contrato.
Quanto mais longo o contrato, mais liberdade a pessoa tinha para ferrar com alguém. No entanto, este contrato foi extremamente curto. Ele simplesmente tinha duas cláusulas, nada mais, e elas foram formuladas de maneira muito direta e inequívoca. A adepta do gelo apenas cerrou os dentes. 300 mil ouro. Isso é meio focus. Ele com certeza roubou muito dinheiro, ela pensou. Só um idiota não aceitaria algo assim. E então, Shang notou algo. Oxe! Shang correu para o norte, e o rosto do adepto do gelo caiu. Por que ele está correndo? Então, a adepta do gelo sentiu uma concentração de mana se aproximando do norte, e ela percebeu o que aconteceria com horror. O comandante do posto avançado percebeu a confusão e estava vindo. Shang rapidamente chegou na frente do comandante e jogou algo nele. O comandante o pegou e olhou para ele. Era o contrato que o adepto do gelo havia jogado para Shang. Eles são limpadores enviados aqui para lidar comigo. Esta é a prova de sua identidade, disse Shang. O serviço de limpeza era uma organização ilegal e todos que trabalhavam para eles eram procurados pelo condado de Grande. O comandante olhou para o contrato com surpresa. Então, ele olhou para Shang. Um segundo depois, olhou para a luta. Tudo bem, disse o comandante enquanto embolsava o contrato. Então, não devemos perturbar a luta deles. Shang apenas assentiu com um leve sorriso. Vamos chegar mais perto. Talvez eu precise salvar o demônio do gelo se eles vencerem. Vale mais do que eles, disse o comandante antes de dar um passo à frente. Shang assentiu e também deu um passo à frente. Alguns segundos depois, os dois pararam no topo de uma grande pedra e assistiram à luta. O demônio do gelo recebeu vários outros ferimentos, mas sua regeneração passiva também curou muitos dos ferimentos anteriores. A regeneração passiva que os guerreiros que passaram pelo procedimento receberam veio das feras. Com tempo suficiente, as feras também poderiam se regenerar. Isso realmente não se tornou um fator para Shang até agora, já que seu estilo de luta agressivo acabou com as lutas muito rapidamente. Além disso, a regeneração passiva consumiu o mana da besta. A essa altura, o demônio do gelo não dispensou mais suas garras de gelo e as manteve ativas o tempo todo, diminuindo sua velocidade. A razão para isso eram seus baixos estoques de mana. Dispensar e retomar as garras de gelo exigia um pouco de mana. O demônio do gelo estava exausto, mas os adeptos não se sentiam nem um pouco melhor. Apenas o adepto do gelo tinha mais de 50% de mana sobrando, enquanto o adepto do vento e o adepto da terra estavam se concentrando em recuperar seus estoques de mana. Infelizmente, sempre que eles recuperavam um pouco de mana, o demônio do gelo atingia seus escudos de mana, esgotando seus estoques de mana novamente. Os focos do adepto da terra e do adepto do vento mal conseguiram evitar que a besta os matasse, e causar dano foi completamente deixado para o adepto do gelo. Esta batalha pode acontecer de qualquer maneira, Shang pensou. No entanto, as chances são altas de que pelo menos um deles morra e os outros fiquem muito exaustos. Por que eu deveria matá-los quando posso colocá-los na prisão? Quero dizer, não sou um santo que não quer matar meus inimigos, mas é simplesmente muito melhor. Com alguma leitura mental, os inquisidores podem encontrar alguma prova sobre o Sueburis. Eles seriam capazes de vencer o comandante em suas condições de pico, mas o mago sem mana é basicamente apenas uma pessoa normal. Além disso, também estou aqui Bang. Os olhos de Shang se arregalaram quando sua visão começou a distorcer. Neste momento, a espada saiu das costas de Shang, e sua lâmina estava entre um sabre e a cabeça de Shang. Shang foi jogado para frente e mal conseguia manter a consciência. Sua própria lâmina atingiu sua cabeça com muita força agora. Mas um instante depois, o mana de Shang curou todo o dano e a mente de Shang se recuperou. Esse ataque só poderia ter vindo de um lugar, e os olhos de Shang se estreitaram. Bang! Shang usou um Ice Blast para se atirar para o lado e, um instante depois, um sabre apunhalou o chão onde Shang acabara de passar. Shang rapidamente se levantou e olhou para o comandante, que acabara de sacar o sabre.
Nos olhos do comandante havia ganância. Shang rapidamente olhou para o adepto do gelo e viu genuína surpresa e choque em seus olhos enquanto ela olhava para o comandante. Eles não fazem parte do mesmo time, Shang concluiu rapidamente enquanto olhava para o comandante. O que significa que ele não é um faxineiro. Sinceramente, quem me quer morto desta vez? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.